Nesse tempo de Quaresma, a Igreja nos convida a voltarmos para Deus. Oração, caridade, jejum, conversão, pela força da palavra, transformar o coração. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. 5 de março, sábado, estamos na primeira semana da Quaresma, iniciando nossos exercícios com a Palavra de Deus. Eu quero te acolher com carinho, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Carmelo, Palavra de Deus e o Carmelo, muita sintonia, por isso a gente propõe essa Quaresma, né? Carmelo, Quaresma com Jesus, rezando com a Palavra de Deus. A Palavra é o maior presente do Senhor. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa oração. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Por esta primeira semana, todos os dias eu vou estar lembrando de dizer isso daqui. Nós vamos rezar para as contas grandes um verso bíblico, salmo. E para as contas pequenas, um outro verso bíblico de salmos. Tá bom? Então vamos para a primeira semana. E o que é que nós vamos pedir a Deus? O que é que nós vamos lembrar da Sagrada Escritura para rezar esta semana? As bolinhas grandes do terço, se você quiser contar, é bom usar o terço. Eu gosto de usar, facilita. É melhor do que contar nos dedos, né? Muito bem. Então pode pegar seu tercinho aí, na sua bolinha grande, e nós vamos rezar juntos este texto bíblico. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Pulou a bolinha grande, nós vamos para as bolinhas pequenas. Pode contar lá no seu tercinho. E o que vamos rezar? Este texto bíblico maravilhoso que nos lembra muito tempo da Quaresma. Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Pulou a primeira bolinha, continuamos rezando a mesma coisa. Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó e ao pó há de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembras que és pó, e ao pó há de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó há de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora diz o Senhor:
Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Lembras que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho.
Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia por rezarmos juntos hoje a palavra do Senhor. Quero felicitar que fique no seu coração uma palavra desta para você carregar para o seu dia, refletir. Quem sabe, proponho que a gente guarde esta palavra tão dura que Jesus diz, ou melhor, a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, depois Jesus vai repetir também, né? Rasgai os vossos corações, ou seja, convertei-vos, convertei-vos, é o que o Senhor nos pede nessa quaresma. Se não for pedir muito, compartilhe esses vídeos para mais pessoas, deixe um joinha, um comentário. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.